Mazola, boa noite, Letícia da TV Tem. Imagino que o pessoal vai perguntar sobre a comemoração que tem, especialmente para você, esse jogo, né? Se tornar o técnico com o maior número de jogos aqui no Ituano. Mas eu quero primeiro que a tua avaliação desse jogo, porque a gente, quando foi para o intervalo, a impressão que muita gente teve é de que viria até uma goleada por parte do Ituano pela tranquilidade que o time estava jogando. Depois a gente teve esse aperto, né? Que o São Bento fez no segundo tempo. O que aconteceu ali? Também a sua avaliação, principalmente dessa segunda etapa. O time acabou conseguindo, né, manter essa vitória, mas tomou aquele susto no final. É por isso que o futebol é um esporte tão apaixonante assim, né? Nem sempre vira com 2 e acaba com 4, né? Nós temos que lembrar também que do outro lado existem bons profissionais, uma equipe com uma camisa pesadíssima nessa divisão, uma rivalidade grande na região. Então era normal que o São Bento tivesse essa reação que teve na segunda parte. O que não foi normal foi que nós, na segunda parte, não tivemos a felicidade de, nas trocas, ter o ganho técnico e físico que nós tivemos nas outras partidas. E ainda bem que a famosa lei não nos puniu hoje, porque normalmente quando você perde tanto gol assim, você perde a oportunidade de matar o jogo e não faz, normalmente você é punido muito mais do que nós somos hoje. Então vamos celebrar a vitória sim. E o que aconteceu nesse último jogo nada mais foi do que o que é esse campeonato. Nenhum time vai se entregar tão fácil em momento algum, em jogo nenhum, né? E o mais importante de tudo isso é que nós passamos o derby com vitória e terminamos a rodada líder da competição e invictos. Isso eu acho que é o mais importante de tudo. Mazola, boa noite. Moura Napoli, do Jornal Periscópio, Momento do Esporte. Agora, de forma oficial, parabéns pela sua conquista histórica, né? E que seja mantida essa longevidade. O Mazola é o seguinte, a zaga está bem mantida, meio de campo está entrosado e o ataque está fazendo gol. Mas a torcida sempre fica com aquele gostinho de quero mais. E pela qualidade dos jogadores, a gente espera mais. Então, o que fazer? O próximo jogo vai ser muito difícil. O Ituano está em segundo lugar, vai pegar o quarto colocado, né? E o que fazer ainda para tirar um pouquinho mais da produtividade do ataque do Ituano? Eu concordo plenamente com suas palavras, moço. Plenamente com suas palavras. E nós estamos tendo um problema que os nossos principais atacantes não vivem uma fase tecnicamente legal, né? A própria sequência de jogos também. E o principal, nós temos 2 jogadores muito importantes ainda no departamento médico, que vão, vamos dizer assim, a gente acredita que Bruno Alves, que Osmar e que Canezinho vão dar esse suporte numa fase menos boa de Neto, Mezenga e Alas. Nós não podemos cobrar dos meninos a mesma casca, o mesmo estofo que tem esses 3 jogadores que nesse momento são titulares do nosso ataque. Então, eu concordo com você, mas a nossa esperança sempre desde o começo, desde o primeiro jogo, desde aquela vitória aqui contra o Botafogoense, a nossa esperança é que esse time é um time novo, é um time que foi remontado, certo? Muitos jogadores se conhecendo agora, nunca jogaram juntos. E a nossa esperança é que a sequência da competição, sequência dos jogos, que a gente possa ter uma evolução e que a gente também possa contar, a partir dessa parada agora que vai ter depois dessa semana, né? Vai ter uma semana cheia. Que aí a gente possa contar com esses 2 jogadores mais experientes que vão dar essa sustentação, principalmente nas nossas trocas. Mazola, boa noite. João Ferretti, Rádio Cidade FM.
O Ituano venceu em Lins com um gol de zagueiro e um pênalti sofrido por zagueiro. Hoje, 2 gols de zagueiro. O ditado futebolístico diz que a melhor defesa é o ataque. O Ituano está revolucionando isso? O melhor ataque vencendo da defesa? Rapaz, não era para ser assim, né? Não era para ser assim. Mas o que acontece? A gente está num momento, todos os jogos de pré-temporada que nós fizemos, no começo da competição, o que a gente sofreu no primeiro tempo imprudente. E a gente procura sempre colocar qual é o melhor sistema para os jogadores que nós temos. E neste momento, aliás, desde o início da competição, os 3 zagueiros estão sobressaindo em relação ao restante do time. E como nós vamos jogar todos os jogos dessa competição, o Ituano vai jogar para ganhar, automaticamente nós vamos nos arriscar. E é por causa disso que nós estamos jogando com os 2 zagueiros rápidos na beirada do campo. Porque a maioria das equipes que jogar contra nós vão jogar no contra-ataque. E é por causa disso que nós estamos utilizando os 3 zagueiros, porque os 2 do lado são muito rápidos. E você vê que nós estamos sofrendo um pouco com o contra-ataque, certo? Ao mesmo tempo, essa nova formatação tá tão entrosado que os caras estão, que não sei se você percebeu, quando a gente propõe o jogo, o Matheus abre, e quando a gente está sendo atacado, o Matheus vem de livre, para deixar o Couto aberto, porque os 2 são mais rápidos, os 2 da beirada. A sustentação que esses caras estão dando nos permite a colocar o Thiago, o ala esquerdo e o ala direito, na primeira linha do adversário. Isso tem criado muita dificuldade para os adversários que vêm jogar contra nós. Entendeu? E nós estamos tentando aproveitar o melhor que nós temos no nosso grupo, que são os 4 zagueiros, digo até mais. E outra coisa também que eu vou falar para vocês. Tem um menino da base aí, menino que ele trabalhou um pouco comigo, que, olha cara, dificilmente eu erro. Tem um menino da base aí que é fora da curva. E está treinando conosco já também. Então, se nós estamos muito fortes nesse setor do campo, né, o porquê não explorar isso? E até uma situação para que a gente dê mais liberdade para Neto e para Alisson, para eles não terem que voltar tanto para marcar a beirada do campo. Entendeu? E os zagueiros, eu até brinco com eles, cheguei até a apostar com eles, né? Que normalmente as minhas equipes são muito fortes nesse tipo de jogo, na bola parada. O ano passado aqui não foi. E nós tentamos de tudo. E esse ano está ao contrário, né? Então houve uma evolução. A bola parada nossa ofensiva está muito forte, porque o cara que bate muito bem. Nós temos 2 exímios batedores de bola parada e os zagueiros estão atacando muito bem a bola. Sem contar que nós temos Mezanga dentro da área também. E é um lance que, principalmente nessa divisão, faz muita diferença. E está fazendo para o Ituano, principalmente nesses 2 últimos jogos. Obrigado, parabéns pela vitória e pelo recorde, né? Eu havia me esquecido, o recordista como treinador de Ituano. Obrigado. Obrigado. Boa noite, Mazola, Lucas, da Rádio 92 FM. Primeiramente, parabéns pela vitória, parabéns também pelo seu recorde. Eu queria falar um ponto citado aqui, que hoje ficou à disposição de você, o Stefanello e o JP. A molecada da base agora pode ser aproveitada nos próximos jogos. O que esperar para essa molecada agora nos próximos jogos da 2? Vamos com calma. Perfeito. Vamos com calma. Eu sou especialista nesse tipo de trabalho. E já o provei aqui no Ituano. Né? Em 2009, 2010 não deu porque não tinha base. Compensação em 21 e 22, né? Quando eu cheguei aqui, o Bernardo treinava atrás do gol, né? E depois deu no que deu, né? Então, a gente tem que ter um pouco de calma para ir habituando esses meninos no ambiente do profissional, que é totalmente diferente do que eles vivem na base, né? Tem qualidade? Tem. Não tenha dúvida nenhuma. Nós precisamos criar uma situação para que eles estejam, quando entrar, confortáveis.
Mazola, boa noite, Renan Antônio, podcast Futebol Show, Rádio Mix FM. Parabéns pelo resultado, pelo recorde alcançado. Agora é o treinador com mais jogos no comando do Ituano, superando o Vinícius Bergantin. Mazola, o time chegou agora à vice-liderança por 2 gols, não ultrapassou a Ferroviária, né, na ponta da tabela, mas eu queria perguntar a respeito do próximo jogo. Eu sei que você costuma falar muito sobre esse tema quando você trabalha em vários clubes, né, que é a respeito do gramado. O gramado da Rua Javari recentemente passou por uma transformação, se transformou em gramado sintético. Eu gostaria que você falasse qual vai ser a maior dificuldade nesse próximo jogo, até porque é o primeiro jogo que o Ituano vai fazer na Série A2, nesse tipo de gramado sintético, que foi recentemente implantado lá na Rua Javari. Eu sou totalmente contra gramado sintético, principalmente no Brasil. Isso é uma posição minha, que eu assumo, não do clube, é minha. Eu sou totalmente contra. As informações que nós temos, e visualmente, até porque nós já estudamos o Juventus, é que o gramado sintético do Juventus é espetacular e de última geração. Ao invés de ele ser duro e da bola ficar viva, ele está muito macio e alto. Os jogos que nós acompanhamos na Javari, em momento algum, percebeu-se que o gramado era sintético. Então, esperamos, nós colhemos também informações com alguns jogadores que trabalharam comigo, eles nos deram a posição seguinte: não é isso que nos atrapalhou. O sintético do Juventus é muito bom e muito diferente, por exemplo, do Allianz Parque. Então, não vamos usar isso de desculpa. O jogo é duríssimo quarta-feira. O Juventus não está com 10 pontos à toa. O Juventus tem uma bela equipe, do meio para frente, muito bons jogadores. E o Juventus tem um apoio muito grande ali, muito próximo quando joga na Javari. O time deles é muito bom. O Ituano vai ter que fazer um grande jogo lá para continuar líder da competição. Aquele resultado Ferroviária 5, Juventus 1, foi enganador. Assistiu o jogo. Não era para aquilo. Então vamos ficar bem com o pezinho no chão. Eles têm 3 vitórias e nós estamos muito cientes. O Ituano não vai poupar ninguém. Não vai poupar ninguém, porque ela é sintética. E nós estamos muito cientes que não vai ser isso que vai servir de desculpa para qualquer coisa que acontecer na Javari na quarta-feira. Mazola, o primeiro técnico da gestão Juninho Paulista 2009, agora recordista de jogos. Qual o sentimento por ter batido essa marca hoje? O sentimento é de querer mais. Até porque, com certeza, o Bergantin vai voltar a ser treinador do Ituano um dia. Pela história que ele tem aqui, o filho dele é torcedor doente pelo Ituano. Então, um dia o Bergantin vai voltar aqui. Se calhar eu vou estar morto já, né? Então, eu vou tentar, pelo menos completar esse ano aqui, que nós chegando nas finais dos dois campeonatos, são mais 50 jogos, que aí eu vou dificultar a tarefa dele de bater o meu recorde. É sempre bom, é uma casa que eu me sinto muito bem, sempre fui muito bem tratado. Hoje vivo em Itu, uma cidade que me acolheu de braços abertos. Eu adoro essa cidade e adoro esse clube. É um clube que tem um lugar especial no meu coração, não tenha dúvida nenhuma. E ser o treinador com mais jogos dirigindo esse clube, por grandes treinadores que passaram nessa casa, meu querido amigo que já não está mais com a gente, o Rui Scapino, né? O Doriva, que começou comigo aqui, né? Que é campeão do Campeonato Paulista. Professor José Teixeira, quer dizer, Geninho, o leque de personalidades que foram treinadores do Ituano é muito grande, né?
e você ser o cara que mais jogos fez com esse clube, é sensacional. E eu fiquei a saber agora há pouco tempo que dos 7 troféus que o Ituano tem, a gestão do Juninho e do Paulo tem 4. E desses 4 eu tenho 2. Então, essas situações vão marcando a gente na instituição, no clube. Não só o clube ser marcado na gente. E é um motivo de orgulho muito grande. Eu pretendo alongar esse número de jogos, pretendo lutar, eu vou fazer o que for possível, impossível para o Ituano conseguir os 2 acessos esse ano. Se calhar que venha mais um troféu, certo? E eu quero passar pelo menos o recorde que eu tenho no CRB, que são 137 jogos, né? Mourinho, faltam 15. Acho que tá passando da primeira fase, acho que os caras me aguentam aqui ainda. E é isso, muito feliz. Muito feliz, é uma casa que eu, com certeza, eu não tive esse apoio em clube nenhum. Em clube nenhum. Parabéns pela marca, parabéns pela vitória. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos.